A gente faz conexão agora com a nossa equipe em Brasília, porque teve toda uma correria essa semana para votação de medidas provisórias importantes para o governo, né? Teve medida provisória do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida passando em comissão mista, mas outras ficaram pelo caminho. E quem traz mais detalhes para a gente direto da capital federal é o Rafael Procópio, com as informações. Fala aí, Rafael, boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, uma semana cheia nisso que tange essas MPs aí do governo federal. E nesta sexta-feira, 3 das 7 medidas que foram editadas pelo governo Lula, pelo presidente da República, estão perdendo a validade, justamente por conta dessas questões aí. Ou seja, 3 medidas provisórias aí que foram editadas aí no começo do ano estão caducando, como a gente tem chamado, como o nosso ouvinte tem ouvido tanto aqui na frequência da Band News FM. Essas 3 MPs são aquela que transferia o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, o COAF, que a gente tanto ouviu falar no ano passado, do Banco Central de volta para o Ministério da Fazenda, também a MP que restabelecia o chamado voto de qualidade do governo nos julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, e também a extinção da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Essas 3 MPs, elas estão perdendo a validade nessa sexta-feira, porque durante esse período elas não foram analisadas nem por comissões mistas, de fato, ou nem por comissões de cada uma das casas, nem da Câmara dos Deputados e muito menos no Senado. E um desses motivos para essas medidas não terem sido analisadas, lembrando que essas são algumas das pautas mais importantes aí do governo federal, foi algo que também a gente ouviu bastante durante essa semana, que foi a falta de articulação política do governo com os parlamentares, com o Congresso Nacional. A gente ouviu isso principalmente de parlamentares aliados ao maior bloco da casa, que também tem aí como um dos principais nomes o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Só para a gente explicar para quem está nos acompanhando, que a gente tem falado tanto de MP nessa semana, elas são editadas pelo governo federal e a partir do momento que elas são assinadas, elas têm força de lei, ou seja, elas começam a valer, mas mesmo assim, por elas terem vindo do Poder Executivo, elas precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional em um prazo. E nessas 3 MPs que eu citei agora, o prazo termina hoje. Esse prazo geralmente é de 120 dias e se elas não forem analisadas, elas perdem essa validade. A gente tem ouvido falando bastante dessa questão da falta de articulação do governo e a gente acompanhou essa correria. A questão do Bolsa Família, essa até que foi mais fácil de passar durante essa semana. Nós tivemos bastante aí críticas entre um lado e outro do governo e do Congresso Nacional, justamente por conta da questão da reestruturação dos ministérios, que acabou sendo concretizada nesta quinta-feira, depois de muita correria, principalmente na Câmara na quarta. No Senado já foi mais fácil, mas novamente o governo aí deixa passar 3 medidas provisórias que devem voltar aí à pauta de outras formas, já que como medidas provisórias elas não podem voltar nesse ano, mas devem passar aí pelo Congresso de outras formas, mas novamente por conta aí dessa questão da falta de comunicação entre o governo federal e Câmara dos Deputados e Senado Federal.